Qual é o propósito dos anjos? Os anjos são seus ministros poderosos e militantes. Cada alma redimida tem uma companhia, não apenas uma. Bem-vindo à apresentação da Bíblia Ilustrada. Neste vídeo, falaremos sobre 7 ministérios de anjos que você deveria saber. Número 1. São uma defesa em conflito. O salmista disse: "O Deus de Jacó te proteja. Envie-te ajuda do seu santuário e lembre-se todas as ofertas." Alguns confiam em cavalos, outros em carros, mas Deus será uma defesa para aqueles que andam na aliança. Quando outros estão caindo, eles estarão de pé, porque Deus é a sua defesa. Salmo 20. David manteve os anjos tão ocupados que ele nunca perdeu nenhuma batalha durante todos os seus dias. Davi frequentemente perseguia seus inimigos com anjos. Salmos, capítulo 35, versículo de 5 a 7 diz: "Sejam como palha diante do vento e deixe o anjo do Senhor persegui-los. Deixe o caminho deles ser escuro e escorregadio e que o anjo do Senhor os persiga." Jesus também sabia desse fato. Em Mateus capítulo 26, versículo 53, Jesus parou Pedro de realizar qualquer ato de defesa e disse que ele pudesse invocar a Deus para a libertação de 72 mil anjos, se ele assim desejasse defendê-lo. Em Reis capítulo 2 e versículo 19, também lemos sobre como apenas um anjo foi em uma missão de defesa e eliminou um total de 185 mil soldados assírios. Se um único anjo pode fazer isso, imagine o que 72 mil anjos podem fazer por você. Isso ocorre porque também temos acesso a tudo o que Jesus teve acesso enquanto esteve na terra. Sempre que Deus travava uma batalha, ele soltava os anjos. Quando Satanás travou guerra no céu, os anjos de Deus prevaleceram. Se Satanás causou disfunção no céu, ele não teria medo de tentar fazer o mesmo em sua casa. No entanto, os anjos são toda a segurança de que precisamos. Esse era o estilo de Jesus e deveria ser o nosso também. Anjos formam uma cerca impenetrável ao redor de cada filho redimido de Deus, o que os torna intocáveis. Jó foi abençoado com esta cerca angelical, tanto que Satanás reclamou com Deus sobre isso. Você não colocou uma cerca ao redor dele e sua família e tudo o que ele tem. Você abençoou o trabalho de suas mãos para que seus rebanhos e manadas estão espalhados por toda a terra. Jó capítulo 1, versículo 10. Você precisa estar ciente do escudo angelical que o rodeia e em torno de tudo o que você possui. Essa vantagem está sempre presente. O salmista disse: "O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra." Salmos capítulo 34, versículo 7. A palavra acampamento é o presente contínuo, o que implica que eles estão sempre lá. Depois que Eliseu orou pelos olhos espirituais de seu servo para ser aberto, ele viu as montanhas ao redor cheio de cavalos e carros de fogo. Em Reis capítulo 6, versículo 17. Essa foi a cerca angelical. Os anjos são reais. Eles estão sempre lá. São forças invisíveis com capacidades invencíveis enviados para ministrar para nós. O maligno sabe disso, então, por que não usar isso contra ele? Diga: "Satanás, você não tem mais acesso em minha vida e assuntos. Eu tenho a sebe angelical ao meu redor, ao redor da minha casa, em torno de tudo o que tenho. Você não pode entrar aqui. Deus lhes deu uma responsabilidade. Eles são lutadores eternamente obedientes. Eles darão ouvidos à voz da sua palavra. Eles têm a tarefa de me sustentar em suas asas. Eles tornarão possível que eu pise no leão e a víbora, e nada me machucará de forma alguma. Estou cercado." Número 2. Os anjos tornam a palavra de Deus eficaz. Os anjos são as hostes performáticas de Deus. Os anjos seguem a palavra de Deus para garantir que ela produza. Na Bíblia, a frase "O Senhor dos Exércitos o realizará" é usada com frequência. Sempre que qualquer profecia notável é dada que não pode ser explicado humanamente, essa frase é usada. Foi dito a Maria que uma virgem conceberá e ter um filho chamado Emanuel, e o Senhor dos Exércitos fará isso.
Deus usou seus exércitos para dar vida à sua palavra. Quando Deus ia dar um fruto a Sara, ele também usou seu anjo, como vemos em Gênesis, capítulo 18, versículo 10. A mesma coisa aconteceu quando a esterilidade de Elizabeth terminou em Lucas, capítulo 1, versículo de 11 a 20. Os anjos de Deus têm os direitos de execução para realizar qualquer coisa que sai da boca de Deus. Os anjos são as tropas de assalto que lidam com a oposição. Eles sempre obtêm a resposta e são vitoriosos após a ação. Número 3. Eles fazem o prazer de Deus. Louvado seja o Senhor, vocês, seus anjos, poderosos que cumprem sua ordem, que obedecem à sua palavra. Louvado seja o Senhor, todos os seus exércitos celestiais, vocês, seus servos, que fazem a sua vontade. Salmos capítulo 103, versículo 20 a 21. No processo de tornar eficaz a palavra de Deus, os anjos ministram o prazer de Deus para nós como redimidos. Deus disse: Amado, oro para que de todas as maneiras você possa ter sucesso e prosperar e ter boa saúde, assim como prospera a tua alma. Capítulo 3, em João, versículo 2. Os anjos estão comprometidos em obedecer aos mandamentos de Deus para que você possa enviá-los para realizar tudo o que Deus ordenou a seu respeito. A palavra diz: diga aos justos que tudo lhes irá bem, pois eles desfrutarão do fruto das suas obras. Isaías, capítulo 3, versículo 10. Número 4. Eles fazem os santos andarem em caminhos livres do mal. Existem zonas malignas na vida, no entanto, você tem segurança em Deus. Você deve compreender a dignidade do nome de Deus e a grandeza do seu poder, diz a Bíblia. Ele está empenhado em garantir sua segurança geral. Os anjos do céu estão encarregados de mantê-lo de tal forma que até os dedos dos pés não é permitido se machucar. Diga: o Senhor é meu refúgio, e você faz do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal irá alcançá-lo, nenhum desastre chegará perto da sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para protegê-lo em todos os seus caminhos. Eles vão te levantar em suas mãos para que você não bata o pé em alguma pedra. Eles pisarão no leão e na cobra. Você pisoteará o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o resgatarei. Eu vou protegê-lo, pois ele reconhece o meu nome. Salmos capítulo 90, versículo 9 a 14. Deus direcionou os anjos para mantê-lo em todos os seus caminhos. Eles estão no comando quando você vai e vem, dormindo, trabalhando no escritório, vendendo em seu local de trabalho, indo e vindo do seu local de adoração, em todos os seus caminhos, sua família, seu negócio. Número 5. Eles libertam os santos. Seja qual for a prisão em que o diabo te prendeu, os anjos de Deus o tirarão. Daniel foi lançado na cova dos leões famintos, mas o Senhor enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Os leões não eram uma ameaça para David, graças à intervenção angélica. No livro de Atos, lemos sobre Pedro trancado numa prisão. De repente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele bateu na lateral de Peter e o acordou. Rápido, levante-se, ele disse, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Atos capítulo 12, versículo 7. Peter estava dormindo entre dois soldados quando o anjo apareceu, mas os guardas não perceberam do que estava acontecendo. Apenas levantando Peter, as correntes caíram por conta própria e não precisaram usar nenhuma chave. Pedro foi libertado em segurança da prisão, para onde os anjos estavam sendo chamados para agir em seu nome. E quando ele bateu na porta de Mary, os outros não acreditaram no relatório de Roda, dizendo: deve ser o anjo de Pedro que está à porta, não o próprio Pedro. A libertação envolveu mais do que apenas ser libertado da prisão. Ele estava na cidade, mas não pôde ser tocado, porque todo aquele que o Filho de Deus libertar é realmente gratuito. Os anjos garantem que você esteja mentalmente livre, livres espiritualmente, livres socialmente, porque esse é o seu trabalho. Número 6. Eles executam o seu destino.
Quando Deus iria resgatar Israel do Egito depois de 400 anos de escravidão, Deus enviou um anjo à frente de Moisés para levá-los do Egito para Canaã. Veja, estou enviando um anjo na sua frente para protegê-lo ao longo do caminho e levá-lo ao lugar eu preparei. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Somos todos filhos do destino que Deus preparou para nós, mesmo antes de nascermos. E aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele também justificou. Aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 30. Você tem um futuro glorioso e um anjo foi encarregado de sua vida para garantir que você chegue ao local preparado para você. Satanás tentou destruir o destino de Josué, o sumo sacerdote, colocando-lhe roupas imundas. Mas o anjo de Deus ordenou a sua remoção, encarregado das roupas de Josué. Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Número 7. Eles liberam respostas às orações. Na Bíblia, então ele continuou: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu para obter compreensão e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino persa resistiu-me há 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia. Daniel capítulo 10, versículo 12 a 13. É o prazer do Pai, que quando você pede qualquer coisa de acordo com a sua vontade, isso é dado a você. Mas veja como Daniel sofreu. Ele estava orando e jejuando por 21 dias e a Bíblia diz: seu pedido foi atendido desde o primeiro dia em que foi feito, mas o príncipe da Pérsia estava no caminho. Um principado caído bloqueou a resposta, mas quando um principado principal do céu for para lá, a resposta foi divulgada. Para avanço na oração, os anjos estão disponíveis na linha. Envolva-os. Espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Se quiser assistir mais vídeos nossos, inscreva-se no canal. Um forte abraço.